onde eu montei o barco, e toda vez que tem que ir para Ilhabela, a gente transporta o barco para lá por mar. Tem um delivery. E hoje em Santos tem o Inaê e o King. O Inaê, o King, o 4Z, o Saci. O Saci E também. vai entrar o barco do Eduardo. E o Argus. Pô. 6 sotos em Santos. Ou seja, só tá o Fitoervas na Ilhabela. Não, o Fitoervas está em Santos. Que é o 4Z Fitoervas. O 4Z, é verdade. Então só estão todos lá. Todos em Santos. Não tem nenhum na ilha. É verdade, porque a última vez que eu falei com o Belotti, ele falou, não, eu tô Ele tá trazendo na o barco. Submar. É verdade. Então, dia 13 e 14, ia ter uma regata este próximo final de semana. Não foi transferido, porque teve um problema no Yacht Club. Então, vai ser 13 e 14 agora de setembro. E aí vai ser lá em Santos, 2 dias de balaçota. Onde que monta a raia lá? Ali na frente da praia de Santos, na Bahia, a gente normalmente, se o vento é de leste, monta ali, correndo de paralelo mais ou menos à praia. Então a gente põe uma boia próximo na divisa de São Vicente e uma boia próximo da Ilha das Palmas, por assim dizer, que você faz esse circuito de contravento e de balão. E se o vento é um vento de sul, você faz a largada em direção mais ou menos a Laje de Santos e põe uma boia lá fora, faz o contravento e volta de balão no sentido pro praia. É legal, umas regatinhas boas que dá legal. Lá. Tem que conhecer um pouco o regime de vento da região também. E o Soto 40 cala quanto? 2,80. O meu, 3,10, se não me falha a memória, o King, que tem a quilha mais profunda hoje. O do Eduardo ainda não saiu da garagem, então a gente não sabe quanto vai calar. Caramba. Bastante, né? Bastante. Quantos tripulantes precisam ter no Soto 40? Hoje a gente veleja entre 10 e 11. 11 com vento forte, 10 com vento mais fraco. Precisa de braço. Não é fácil, não. É um barcão, hein? É um barcão. Que legal. Vamos lá. Seja bem-vindo, tripulante Sailingcast, a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é criar um legado da vela brasileira e atrair novos praticantes na modalidade. Com o apoio do nosso querido Santec, o protetor solar do velejador, que eu já tenho aqui para quem eu vou entregar. Muito Bons Ventos, que é a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real, né? E também outras informações para você que está no mar, seja no barco à vela, seja em qualquer embarcação. Você vai ter todas as informações que você precisa para navegar com segurança. E o ITEC Soluções de TI para a sua empresa, que nos apoia aqui no Estúdio São Paulo, no Estúdio Vida Moderna. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, que eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, que você que já estava assistindo desde o começo já viu quem é. Um grande entusiasta da vela, né? Apaixonado pelo esporte à vela, não só ele, mas a família toda, né? É um grande empresário também do ramo de comércio exterior, aí está sempre envolvido com grandes trabalhos no setor. Baiar Neto, seja muito bem-vindo, Baiar, e muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, falando sobre aquilo que é a nossa paixão. É verdade. A vela, né? O esporte à vela. Seja a bordo de um barco ou em cima de uma prancha também, né? É verdade, que você é surfista também, já né, cara? Hoje eu já não estou surfando muito por conta de lesões. Já que é surfista e vive no mar, já vai levar um Santec para casa. Olha, obrigado mais uma vez. Esse aqui é um protetor que tem não só inovação, mas tem uma tecnologia por trás que realmente me fascinou. Não é? Eu só uso Santec a bordo do meu barco. Ó, que legal. Sério mesmo. Que eu bacana. passei a ser um clientaço da Santec. Que bom, fico feliz. Fico feliz porque o produto é diferente mesmo. É diferente, ele é um produto que não arde, não escorre, e com baixa proteção te protege o dia inteiro. É isso mesmo, é verdade. É fantástico. E aí dentro você tá levando um cupomzinho de 10% de desconto. Melhor ainda. Ainda mais, tá? Na toda a loja Santec você tá levando aí o seu protetor. Esse protetor aqui vale a pena, galera. Legal, que bom. Para quem realmente está a bordo de um barco, quem está no mar surfando, quem está em cima de uma prancha velejando,
Vale a pena, Santec. Olha aí. Aí, obrigado Ale e Carlos Casagrande que apoiam o Sailincast. Muito obrigado pelo depoimento aí também você. Eu que agradeço. Mas vamos lá, vamos falar então de vela, vamos falar de esporte, ou vamos falar do INPE. O que você prefere falar? Não, eu prefiro falar de vela nesse momento. Do INPE eu tô um pouco cansado. eu apostava que essa ia ser a sua resposta mesmo. Mas é isso aí. Mas então, vamos contar aqui um pouquinho do começo. Eu sei que você já passou pelo Sailincast, a gente teve a oportunidade de bater esse papo, mas foi um papo muito breve, né? Verdade. Numa das etapas da Copa Mitsubishi. Foi muito legal essa conversa, até porque aí eu te conheci naquela ocasião e fui, obviamente, cada vez conhecendo mais você nas regatas, lá na ilha, né? E a gente estava batendo um papo muito bacana aqui, falando sobre o Soto 40, que é um barco que eu tenho muito interesse em conhecer também. Já está convidado. Velejar com a gente lá, conhecer o barco. Nessa regata do dia 13 e 14, eu tô embarcando para a Europa para fazer um trabalho lá na França, é uma visita lá de portos e tal. Devo chegar no dia 12, mas a nossa equipe já vai estar pronta. Eu espero chegar e entrar no barco para poder velejar. Mas tá convidado, dia 13 e 14 de setembro. Mas não sou 40, eu sou mansa, hein? Não precisa mansa, hein? Não precisa ser expert. Você é nosso convidado, você vai aprender lá com a gente. Eu faço questão, hein, cara? Tá convidado, pô. Então tá bom, tá aqui gravado, hein, ó. Santos. Vamos sair lá do Yacht Clube de Santos no dia 13 de manhã. Vamos velejar e depois da noite tem uma confraternização no próprio Yacht Clube de Santos. Fechado, tá feito. Tô dentro. Conto contigo, hein? Tá bom, tá fechado, hein? Combinado, tá fechado mesmo. Combinado. Mansa mesmo, mansa. Que legal, obrigado pelo convite. Faço questão mesmo. Vai ser um grande prazer estar junto com vocês lá. Certamente. Vai ser muito legal. Mas vamos bater esse papo aqui. Eu quero... A gente vai falar um pouco de ABVO, né? Que eu acho que é uma coisa interessante para a gente conversar. Eu mesmo tenho curiosidade para conhecer um pouco mais, né, da associação, do papel da associação. Mas antes queria falar um pouquinho mais do Baiar Neto. Eu queria conhecer um pouco mais, na verdade, sobre a sua história, como que você começou, aonde foi, quem que te influenciou, quem foram os velejadores que te inspiraram, quem que você olhou e você falou, eu quero velejar também, aonde foi? Conta um pouco para nós esse começo da tua história, Baiar. Minha história remonta muito tempo atrás, até pela minha idade, né? Imagina, só tem garoto aqui, vamos lá, não vamos com essa... A família toda, a família é do mar e família de esportistas. O meu pai, quando garoto e adolescente, ele enveredou pelo caminho da caça submarina em São Vicente e logo na sequência veio o surf. E o meu pai é um dos pioneiros do surf na cidade de Santos e São Vicente. O meu avô, funcionário público aposentado, passou a ter como hobby a construção naval. Então ele fazia diversas baleeiras para os clubes lá de São Vicente, Tumiaru, Clube de Regatas, lá de Saldanha de Santos. E meu avô produzia e vendia essas embarcações a remo para esses clubes na Ponta da Praia e lá em São Vicente. E depois disso, ele passou a construir embarcações um pouco maiores e começou a fazer fretamento das embarcações para pescar nos parcéis ali de Santos. Parcel Dom Pedro, lá de Conceição, Parcel da Conceição, Queimada Grande, Queimada Pequena. Todas aquelas ilhotas da região, parcéis ali da região, Laje de Santos e tal. Meu avô fazia o quê? Eles juntavam a turma de executivos, gerentes e trabalhadores da Volkswagen, da Ford, da região de São Bernardo do Campo. E num sábado ele saía para pescar junto com essa turma toda. Mas nunca deixou a construção naval de lado. E um belo dia, eu, garoto, 10 anos de idade, a gente já tinha uma casa que a gente chamava de rancho, na praia de Surucutuba, que é uma prainha pequena ali no Guarujá, entre a praia maior conhecida, que é a Enseada, e a praia de Pernambuco. Então, para você chegar lá, tinha que subir um morro e descer do outro lado a pé. Não tinha água encanada, não tinha saneamento nenhum e não tinha energia elétrica. E a gente fez uma casinha lá e passava as minhas férias lá, brincando na praia, mar, boia, aquela coisa toda.
E um belo dia meu avô passando no clube, viu um laser. E aí ele copiou, tirou as medidas do laser, fez um laser de madeira para mim. Meu pai comprou uns perfis de alumínio, fez de mastro de retranca. Passou aqui em São Paulo comprar tecido de nylon. Era nylon, tecido de nylon. E era todo florido, inclusive. E a minha mãe, na máquina de costura, foi lá e costurou uma vela. E foi o meu primeiro barco, lá em Surucutuba. E eu velejei nessa época, 2, 3 anos e tal, e depois eu abandonei, porque eu entrei no surf. E aí o surf me fascinou, mas sempre tive contato com o mar, pesca oceânica, surf, caça submarina, pesca esportiva, a vela. Em 98, depois disso, antes de 98, na verdade, aos 17 anos eu comprei um Hobbycat 14. E achei uma moleza lá, comprei o Hobbycat 14. Eu morava na Ponta da Praia, comecei a velejar ali na região de Santos. Depois eu mudei para o Guarujá e levei o barco lá para o canto da Enseada, lá no Tortuga. Larguei numa marina lá. E aí eu passei a velejar na Enseada. E era uma delícia, porque eu tinha uma namorada, saía eu e ela, saía com mais um casal de amigos e tal, e a gente se divertia ali na Enseada com o Hobbycat. Até praticamente eu casar, que eu casei bastante cedo. E aí vendi o Hobbycat, que precisava, né, alimentar a família toda já nessa época. Bom, depois disso, fiquei um tempo afastado do mar, porque eu tive um acidente e não podia mais surfar, fiquei bem aborrecido com isso, me afastei praticamente de tudo. Voltei na pesca oceânica, e aí a pesca oceânica foram quase que 10 anos de pesca oceânica esportiva. Em 98, se não me falha a memória, nós fomos procurados por um amigo nosso da pesca oceânica, que era o Fernando, que cuidava da comunicação do Yacht Clube de Ilhabela. E aí ele trouxe para a gente um projeto de patrocínio da regata Santos Rio, de um barco, que era um LC-30, que eu agora não estou me lembrando o nome, mas era do Mark Essley, junto com o Marcelo Jordão, eles tinham uma equipe boa na época. E aí nós patrocinamos esse barco na Santos Rio, através da nossa empresa, e o Circuito Rio. Bom, eles ganharam a Santos Rio, ganharam o Circuito Rio, aí ligaram feliz da vida pra gente e tal, e para que a gente fosse receber junto com eles o prêmio no Yacht Clube do Rio. E meu pai não quis ir, eu fui, né? Garotão ainda, em 98, fui, recebi o prêmio, bacana, uma baita festa. Eu falei, pô, que legal essa festa aqui, gostei. Quero participar dessa patota aqui e tal. Que legal. No ano seguinte, eles trouxeram uma planilha, que eu lembro até hoje, quase do tamanho dessa mesa aqui, cheia de coluna, e mês tal, patrocínio do barco o ano inteiro. Aí no final lá, o total, meu pai olhou para mim, pá, muito caro esse patrocínio do barco e tal. E nessa época, a gente tinha a consultoria de um camarada que trabalhava com meu pai, que era velejador de oceano já na região de Santos. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas o nome era Marcelo. E aí ele chamou o Marcelo, falou, você que veleja aí de oceano aí e tal, quanto é que custa um barco? Não, com esse valor aí a gente compra um barco. O pai olhou para mim, então vamos comprar um barco, acha o barco. E mandou o Marcelo achar um barco. E na ocasião ele comprou um Carabelli 30. E aí nós fizemos a primeira equipe familiar, nós, a partir de 99, e de lá para cá eu nunca mais saí da vela de oceano. Então nós tivemos o Carabelli 30, aí meu irmão também, que é o Beto, velejava com a gente, fez Santos Rio, o Marcos foi parte da equipe também, Marco Lagoa, E aí eu velejava um pouquinho, parava um ano e tal, mas fazia poucos campeonatos. Depois meu pai comprou um Genot 42 e nós fomos fita azul na regata Alcatraz por Boreste, na RGS, com uma pessoa a bordo interessada em comprar o barco. O cara ficou tão entusiasmado que nós chegamos em terra e ele falou, o barco é meu, eu não quero saber quanto você quer. Falou pro meu pai, mas o barco é meu. Você me dá o número da conta que eu vou pagar o barco. Meu pai vendeu o barco. E aí ficou sem barco. Porra, um mês depois ele foi para fora e fez uma visita na França, foi lá no estaleiro e comprou um outro barco, que é o 50 pés. E aí o barco chegou, a gente montou o barco em 2008
E aí começamos a correr na RGS e fomos e ganhamos algumas coisas, fomos otimizando o barco, mastro de carbono, retranca de carbono, piso de divinicel, isso, aquilo, troca quilha, faz... Investimos os tubos no barco. E aí o barco não ganhava mais nada, porque nós começamos a subir de categoria. Claro. É sempre o que velejando acontece. com outros barcos. E aí chegou um momento e falei, pai, vamos parar de gastar dinheiro no barco, porque nós não vamos ganhar nada. Vamos comprar um barco para competir. Transformamos o 50 pés Genot num barco de cruzeiro, ou seja, voltamos ao status quo e compramos um 40.7, um First 40.7. O First estava meio caidinho, eu trouxe para o Guarujá, desmontamos o barco inteiro, reformamos, montamos, começamos a otimizar o barco e com esse barco nós começamos a competir RGS, depois fomos para IRC, depois fomos para ORC e começamos a fazer alguns resultados bastante interessantes, até que, se não me falha, em 2009 nós fomos campeão na Semana de Vela, campeão amador com esse barco, nossa equipe só formada por amigos. E seu pai na tripula? Meu pai já não estava, porque nesse ano ele não estava muito bem de saúde. Ele tava... Mas ele correu nesse barco? Correu várias vezes nesse barco com a gente. Muitas ocasiões a gente fez campeonato junto. Inclusive, se não me falha a memória, em 22, que nós também fomos campeão brasileiro Silver na ORC, foi com esse barco, meu pai no comando do barco. E eu trimando vela. Mas foi você o cara que estimulou a família a botar o pé nesse mundo das regatas, né? Vamos dizer que eu fui o que mais insistiu em competir na vela de oceano. Não, né? porque você foi lá receber o prêmio. Lá. Sim, sim. Foi ali que você falou, eu quero brincar Tanto disso que eu tenho aí também. carinho muito especial pelo Circuito Rio. Eu gosto muito de praticar a vela lá na Baía de Guanabara, naquelas regatas que tem lá. Eu tenho memórias de regatas lá fantásticas. Não tem nem fotografia para registrar, mas está aqui na minha foto interna. Porque aquilo lá foi um momento de foi muito bacana. Seu ali, foi muito né? bacana. Ali que você... E de lá para cá a gente foi aprimorando. Em 22, nesse campeonato lá em Floripa que a gente foi campeão, o Eduardo Plas e o Samuel Albrandt, que eram da equipe crioula, que corriam com o Soto 40, falaram, nós vamos vender aqui, porque a gente já está com o TP52 aqui, a gente está estreando o TP agora nesse campeonato. O Criolinha, que carinhosamente eles chamaram, a gente vai vender. Eu falei, pô, vai mesmo? Vamos vender. Tem interesse? Eu falei, tenho. Começa a conversar daqui, começa dali. O Eduardo falou, como é que você pode pagar? Eu falei, porra, eu posso pagar salaminho. Ele falou, como é que é salaminho? Tudo fatiado assim, ó. Um monte de lâmina. Tá vendido. Um monte de lâmina. E aí nós pegamos o barco e começamos a velejar com o Soto. E hoje, felizmente, a gente está começando a aprender a velejar esse barco, que é um barco realmente de performance que exige uma tripulação bastante afiada. E que a nossa tripulação continua a mesma de 10 anos atrás. É uma tripulação de amigos, ninguém tem vida pregressa na vela de oceano, foram todos formados dentro da nossa equipe. Ah, que legal. São amigos de outras áreas que a gente veio trazendo. Gosta de mar? Vem cá, experimenta velejar. E a gente foi treinando a galera. Pô, que legal. Foi uma equipe criada de forma empírica, então. Exatamente. Foi isso. E a gente, a partir de então, não sai mais do mar. E você trazendo gente para dentro da vela. Eu tentando trazer gente para dentro da vela, né? Então, essa minha história de conexão com a vela me fez também trabalhar um pouco pela vela. Justamente para poder trazer algum legado, como você mesmo falou, para esse esporte que é apaixonante. Que é o único esporte, e isso é bom que o público saiba, é o único esporte coletivo que você é capaz de estar velejando contra grandes nomes do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Tipo um Torben Grael, um Lar Grael, um Robert Scheid, um Samuel Albrandt, um Eduardo Plas, um Eduardo Souza Ramos. Enfim, se eu começar a citar aqui, eu vou ficar o programa inteiro citando nomes de grandes velejadores brasileiros que
estão, às vezes, até no próprio barco. Você convida, o cara vem. O Torben, em 2020, velejou... 2020 tivemos a pandemia, mas eu acho que... 22, eu acho. 22 ou 3, ele tava com o Lady Lu, né? Na Semana de Vela, é isso que você ia falar? Não, Circuito Rio. Circuito o Torben Rio. velejou comigo no Circuito Rio. Tá. Eu não lembro se foi 19 ou se foi 20. Acho que 19. Mas ele foi meu timoneiro no 40.7, lá na Santos Rio. Não, Então, eu não tive a honra de estar com o Lars no Atrevida esse ano na Semana de Vela? ele é um ícone do esporte mundial. Então, que outro esporte você consegue jogar uma partida de tênis com... os top 10 aí, nem com top 50 você consegue, mas a vela você consegue. Verdade. Então, é muito prazeroso você estar disputando a metro, né? É verdade. De água ali, com outros ícones do esporte. E depois da competição, você ainda tem o prazer de na resenha, né? Na resenha. Após a competição, sentar junto e bater papo e discutir o futuro do esporte. Isso foi outro dia até conversando com o Belotti, ele falou, poxa, eu me inspirava nesses meus ídolos da vela, hoje eu, de vez em quando, eu estou dividindo a raia com eles ou até mesmo no mesmo barco, né? E isso a gente falava um pouquinho antes de começar aqui, que era a minha meta, o meu objetivo. Porque a gente velejou muito tempo nas regras de entrada da vela de oceano. Por exemplo, a própria RGS. A RGS é uma regra geral simplificada, criada aqui no Brasil, e é uma regra de rating para corrigir o tempo de regata dos barcos pequenos em relação aos grandes e dos grandes em relação aos pequenos e colocar todo mundo mais ou menos igual ali. Então, essa regra de rating, RGS, é uma regra praticamente de entrada na vela de oceano. Nós velejamos muito tempo, querendo competir e tal, e a nossa meta, os feras estão competindo naquela classe lá, ó. Que era a IRC, a ORC e outras regras que antecederam, a IMS, né? Eram regras que só a nata da vela praticava. E hoje a gente está lá. Né? Atingiram o objetivo que queriam e agora é cada vez mais refinar essa agora é ganhar dessas feras. Com certeza. É mais difícil, mas a gente tá lá. Tá? Não, mas tá lá. Eu posso dizer que a gente já começou a incomodar. Não, com certeza. Não, e outra, é gostoso, você tá na raia e quando a gente tá competindo numa flotilha de barcos, né, iguais ali, é gostoso, porque ali você tá no tete-a-tete mesmo, fazendo a coisa acontecer. Como é que foi a semana de vela? Cara, nós fizemos uma semana de vela que não tivemos a felicidade de começar muito bem, mas terminamos de uma maneira épica. Infelizmente, na regata principal Alcatraz por Boreste, nós caímos num buraco de vento, não fizemos um bom resultado. Isso comprometeu um pouco o nosso campeonato, né? Mas o restante das regatas foram maravilhosas e terminamos em 6º lugar no geral. E em 3º na classe de performance. Que legal. Foi bom. Que legal. A gente sempre quer um pouquinho mais, né? Mas eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. E agora, daqui para frente, segundo semestre, tem Copa Mitsubishi. Nós temos agora a regata 13 e 14 de setembro, Santos, Copa Yacht Clube de Santos, que é uma regata Barla-Sota. Na sequência... Eu fui escalado, né? Já está escalado, está convidado e escalado. No dia 20 e 21 de setembro, primeira etapa da Copa Mitsubishi. Primeiro final de semana da 3ª etapa, corrigindo, da Copa Mitsubishi. Terceira etapa, O segundo final de semana, dia 27 e 28. E depois a gente parte já em outubro, dia 24, se não me falha a memória, para a regata Santos Rio. E aí temos um intervalo de 10 dias para que o Circuito Rio se inicie no dia 6 de novembro e até o dia 9 de novembro. Então, em termos de oceano, esse é o próximo calendário, aí até novembro. E aí vai fazer a última etapa, que é a volta à ilha? A última etapa da Copa Mitsubishi, que é a 4ª etapa, se não me falha a memória, dezembro. A regata Sir Peter Blake, que é a volta à ilha de Ilhabela, da qual o Soto Inaê foi o primeiro fita azul Soto, né? Em 2023. Então foi o primeiro Soto a ser fita azul nessa regata. Que legal, hein? Foi bacana. E quantas, assim, historicamente, quantas regatas, quantas semanas de vela
o Baia Neto já fez? Se você considerar de 98 para cá, nós estamos falando aí de 30 e... sei lá, 30 anos? Não, 27 anos. Eu devo ter feito umas 25, pelo menos. É realmente um entusiasta da vela, brasileira, né? E aí hoje ocupa uma posição como responsável Comodoro da Associação Brasileira de Veleiros ou Vela Oceânica? Não, Veleiros de Oceano. Veleiros de Oceano, que é a BVO. A BVO, né? Correto. Que é um papel importante, né, para nós aqui do Brasil, que gostamos de participar das regatas. Conta um pouco para a gente o papel da BVO para o Brasil e só para as regatas. Conta um pouco para a gente sobre Antes isso. de responder a tua pergunta, eu posso contextualizar um pouco Por sobre favor, a BVO? claro. Então vamos lá. Mas deixa eu respondo a tua pergunta. Só me lembre, essa é a ideia. Só me lembre qual é o papel da BVO. Tá? Isso. Vamos lá. Contextualizando. Há 6 anos atrás, eu comecei a ter uma relação próxima da BVO, porque eu comecei a mostrar algumas deficiências na parte sistêmica da BVO. Não tinha um banco de dados, não tinha um controle sobre os associados, não tinha absolutamente uma gestão com inovação tecnológica, com ferramentas que pudessem trazer algum tipo de informação sobre a vela de oceano. Então, eu passei a assessorar a gestão do então Comodoro Mário Martinez, tanto na primeira como na segunda gestão dele. Infelizmente, na gestão dele, alguns problemas ocorreram e houve uma certa cisão dentro da vela, né? E eu fiquei muito chateado com essa cisão, porque, afinal de contas, o nosso esporte já é um esporte que é mais tímido, porque, apesar da gente ter 8 mil quilômetros de costa, é um esporte que, relativamente, você ter um barco, manter um barco, não é uma coisa simples, demanda um certo recurso, demanda tempo, demanda envolvimento, demanda um pouco de paixão, né? Então, isso já é um pouco complicado. E aí, essa minha aproximação com a BVO, eu passei a conhecer um pouco mais por dentro da BVO. E quando o Mário resolveu que, na última gestão, me perguntou se eu gostaria de ser Comodoro, eu falei, olha, tudo bem, vamos lá, acho que eu tenho alguma coisa para contribuir aqui na associação. E aí, então, a gente montou uma chapa, da qual eu tenho o Torben Grael como o meu vice-comodoro, tenho o Paulo Pileca, lá do Rio Grande do Sul, também como meu vice-comodoro, e tem uma diretoria. E a gente trouxe algumas inovações para dentro da BVO, criando um conselho técnico. E o nosso papel principal nessa início de gestão, nos primeiros 2 anos, que está vencendo agora, foi exatamente trazer a pacificação na vela de oceano. Então, nós trabalhamos muito, primeiro, para entender o problema que motivou a cisão dentro da vela, resolvemos os problemas que motivaram essa cisão e trouxemos de volta velejadores importantes, ilustres, barcos de performance da ORC, trouxemos a RGS também para dentro da BVO e conseguimos, de certa forma, em 2 anos, mudar um pouco a cara da BVO. Voltando agora à sua pergunta, né? Qual é o papel da BVO? A BVO, eu, como gestor, tenho na visão que ela é a entidade de organização da vela de oceano nacional. Diante disso que eu acabei de contextualizar, a gente hoje tem a cadeira da direção de vela de oceano dentro da CBVela, Confederação Brasileira de Vela. Nos foi outorgada uma posição, não a mim, mas ao Comodoro da BVO, seja eu ou qualquer outro que me suceder, tem direito a ser diretor de oceano da Confederação. E tudo isso visando exatamente organizar a vela de oceano. E a vela de oceano não é só competição. A vela de oceano não é só ORC e não é só RGS. A vela de oceano é muito mais, vai muito além disso. E essa é a nossa visão. A gente passou a primeira gestão
reorganizando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista moral da entidade. Então, nós conseguimos trazer tecnologia, conseguimos trazer as questões técnicas todas no sentido das medições serem aplicadas corretamente às embarcações, porque aquilo que eu falei ainda há pouco, né, para quem está nos assistindo que não sabe como funciona a vela de oceano, a vela de oceano, você tem barcos de 20 pés, que são 5 metros de comprimento, e você tem barcos de 60, 70 pés, estamos falando de barcos de 20 metros de comprimento. É evidente que um barco de 5 metros tem uma área vélica muito inferior, muito menor do que um barco de 60 pés de 20 metros de comprimento. Claro, a área vélica tem uma influência importantíssima no desempenho da embarcação. Então, o barco maior vai chegar lá na frente. E aí não há justiça na competição para o barco pequeno. Então, nós trouxemos as regras todas e, de certa forma, nós trouxemos a questão técnica à tona para aplicar a questão técnica às regras de rating, que é a regra que unifica os tempos, a correção de tempos para essas regras todas. Então, a regra de rating hoje, você tem medições que são feitas nas embarcações que, através de uma fórmula onde são imputadas esses resultados dessas medições, te dá um coeficiente, e esse coeficiente aplicado ao tempo de regata de cada barco procura corrigir o fator tempo e igualar a disputa entre os barcos. É lógico que, se as medições não forem bem feitas e bem aplicadas, a fórmula vai sair com um resultado que não é justo, aplicado a um barco, e o barco vai ter uma performance corrigida no tempo ali que não vai ser adequada. Então, a gente aplicou diversas técnicas. Nosso diretor técnico, Francisco Freitas, a quem eu dei carta branca e apoiei em diversas ações, para que a gente pudesse fazer uma normatização técnica de medição, uma revisão de todos os certificados emitidos no Brasil, por todas as regras de rating abarcadas pela BVO, e com isso nós eliminamos uma série de problemas e trouxemos um pouco mais de coerência e justiça nas competições de vela. E feito isso, a gente agora tem uma situação mais tranquila, pacificada dentro da BVO. Hoje já temos o Rio de Janeiro de volta, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os associados. Hoje nós somos em 120 embarcações associadas na BVO, mas nós queremos mais, porque nós entendemos como visão de que a vela pode ser organizada através da BVO. E a vela como um todo, não é a vela de competição. E eu me refiro aos cruzeiros, às embarcações de cruzeiros, onde a gente pode estar proporcionando alguns festivais, informações, treinamentos de segurança, como fizemos recentemente na Ilha Bela, aproveitando a presença de inúmeros velejadores, não só de competições, mas aqueles velejadores que são também cruzeiristas na maioria do tempo do ano, e aproveitam para fazer uma ou outra regata, etc. Então nós fizemos alguns treinamentos. Na Semana de Vela de Ilha Bela, que aconteceu em julho, nós fizemos um treinamento presencial de segurança no mar e combate a incêndio a bordo. E que foi o final, né, a conclusão do curso que nós fizemos remoto, fizemos através de videoconferência, com diversos velejadores espalhados pelo Brasil. Então foi um curso que levou 16 horas aulas, 4 semanas, né? Nós fizemos às quartas-feiras 4 horas de aula, cada dia um tema importante para os cruzeiristas. Então fizemos segurança no mar, fizemos combate a incêndio, primeiros socorros, e não me recordo do tema, mas foram 4 temas, 16 horas aulas, num curso inédito, e que a gente agora quer ampliar isso. Então a gente está fazendo um trabalho. Isso aqui é novidade, é lançamento no podcast. A gente está preparando a BVO para poder atender a necessidade dos cruzeiristas, que hoje a gente vê uma carência de informação, de treinamento, de formação. Enfim,
Que legal. Eu acho que a gente pode organizar a vela. E esse é o que a gente vislumbra para o futuro da BVO. Que interessante. Eu mesmo fiquei surpreso, porque uma das minhas perguntas ia ser justamente essa. A BVO está associada diretamente, somente, né, à vela competitiva, ou ela abrangia um pouco mais? Então você já me respondeu a pergunta que eu ia fazer para você. E aí, minha outra pergunta que eu tenho curiosidade é: a BVO é uma autarquia? É uma autarquia? É o quê? Uma associação? É uma associação privada sem fins lucrativos. É uma associação Ela privada. foi fundada em 1955, junto com a primeira, Santos Rio. É uma entidade com 70 anos de fundação. Que completou agora, esse ano, né? Esse ano, em fevereiro, nós completamos 70 anos. E é uma entidade muito antiga da vela. E ela sempre se pautou pela organização da vela de oceano e nasceu da primeira competição oceânica, que foi a Regata Santos Rio. Só que a gente vislumbra algumas mudanças, né? Nessa visão de organizar a competição. A gente vislumbra organizar a vela de oceano como um todo. Para ir se modernizando também, né? Sem dúvida. Se atualizando, tem outras demandas, né? O que você traz aqui, esse tipo de treinamento, né? Que é, sem dúvida, um grande recurso para quem está a bordo, viajando e ter um conhecimento dessa forma que foi feito através desse treinamento proporcionado pela BVO. Né? Existem outros treinamentos, a gente está preparando agora um novo treinamento que é aberto a todo mundo e que vão provavelmente acontecer em fases, que é um treinamento de utilização de eletrônicos a bordo numa navegação oceânica. Então, o cara vai aprender o básico de utilizar um radar conectado a um GPS, conectado a uma sonda, a um piloto automático. Enfim, a gente vai falar sobre a disponibilidade das marcas de equipamentos eletrônicos para navegação e algumas outras formas de você usar esses eletrônicos em benefício de uma navegação segura. Numa segunda fase, a gente pretende falar sobre os equipamentos de performance para a competição, né? Então, provavelmente a gente vai estar lançando isso até o final do ano. A gente está trabalhando, montando isso tudo para que a gente possa trazer essas novidades para o velejador brasileiro de oceano. E esses treinamentos serão disponíveis para quem é associado ou ele será aberto para quem quiser? Normalmente a gente abre isso para o público, tá? A gente fala muito sobre regra de regata, mais para o público já associado, mas a gente faz muita coisa aberta também. E aí são treinamentos disponibilizados gratuitamente para quem quiser participar ou são treinamentos pagos? Como que é? Então, a gente tem os dois modelos de treinamento, até porque a gente gostaria que todo mundo fosse associado para não ter que cobrar. É aí que eu ia chegar. Porque tudo tem um custo. Claro, a manutenção da entidade gera custo. Lógico. A gente tem sistema, tem secretária, tem sede, e tudo isso gera custo. Pessoas, então a gente precisa ter associado para poder manter a entidade. A entidade não tem fins lucrativos. Todo o recurso arrecadado é aplicado na própria vela, né? A gente procura fazer o máximo com o recurso que a gente tem. Então, quanto mais associado a gente tiver na BVO, mais a gente vai poder trabalhar pela vela e entregar mais produtos, né, mais serviço ao nosso associado e ao velejador de modo geral. E quem se associa é a pessoa ou é a embarcação? Nós temos as duas modalidades. Na BVO a gente tem o sócio efetivo, que é o sócio proprietário de uma embarcação. E esse tem direito a voto. E nós temos o sócio aspirante, que é a pessoa física que não tem embarcação, pode se associar, uma taxa anual pequenininha, mas para fazer parte, para ter acesso às informações, para poder ter acesso a cursos que são mais voltados aos associados, que muitas vezes a gente cobra. Então ele passa a ter acesso a essas informações. Inclusive, uma das outras coisas que a gente tem como visão dentro da BVO é tentar fazer da BVO um repositório da vela nacional. O que significa ser um repositório da vela nacional? Nós não conhecemos esse mercado de vela. Nós não sabemos o que significa a vela.
nós precisamos encontrar uma forma da gente identificar quem são os velejadores no Brasil, quais são os barcos que velejam, aonde estão localizados, quais são suas necessidades, quais são seus resultados. Tudo isso vai significar um trabalho de levantamento, de pesquisa, de informação, para a gente ter esse repositório e, a partir de então, entender as necessidades desse segmento e propor diversas melhorias para esse setor. Nós sabemos que um barco hoje gera 3 empregos, né, diretos para cada embarcação. E temos diversas embarcações no país inteiro. Se a gente for lá na Marinha, a gente consegue saber quais são as embarcações, mas não sabemos quem são os velejadores. Nós precisamos ter essa informação também para identificar quem são os velejadores e suas necessidades. Sem dúvida. Então, através dessa associação, a BVO, Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a gente pretende criar formas de ser esse repositório e ter todas essas informações. Isso é interessantíssimo, Bar. Sabe por quê? Eu mesmo já fui atrás desses dados. Eu falei assim, poxa, quantos velejadores a gente tem? Né? Qual é o número? Né? A gente está falando de que tamanho? Né? Aí a gente vai, olha e fala assim, tá bom, vamos começar por uma quantidade de embarcação. Já é um dado, mas aonde tem isso? Né? Não é tão simples como eu imaginei que fosse. Eu também pensei, falei, poxa, eu vou lá na Marinha e eles talvez tenham esse dado. Confesso que eu não fui atrás da Marinha para ver se eles têm ou não. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu tive um convidado aqui no podcast que é o Otton Barcelos. Ele é um empresário do setor náutico que começou um projeto de multipropriedade. Só com barcos à vela. Agora ele também partiu para os barcos a motor também. E aí eu te pergunto, então, por exemplo, eu sou proprietário de um veleiro, exemplo, né? Não sou, mas exemplo, como se eu fosse um proprietário de um veleiro multipropriedade lá da empresa do Otton. Eu poderia me associar à BVO como proprietário, sendo que eu tenho só uma fração desse barco e eu também não tenho o registro desse barco. Como que isso se qualificaria dentro da BVO? Porque ali eu estou trazendo, na verdade, assim, ele tem acho que mais de 120 associados hoje, né? Que seriam pessoas interessantíssimas para se associar à BVO. Sem dúvida. Na verdade, é como eu te falei, a gente associa o barco. Você pode ser o responsável da embarcação, independente de você ser proprietário titular da embarcação, você entra como responsável daquela embarcação que está sendo filiada. Então, você passa a ser o contato para fins daquela embarcação. Tá? Os outros associados que você tem no barco, que os coproprietários que você tem, eles podem eventualmente se filiar através do tipo aspirante. E passam até as mesmas informações. Só que tudo que se referir ao barco será encaminhado ao responsável, que foi você quem filiou. Então, toda a comunicação do barco passa a ser feita com você. Entendi. Eu acho que seria uma ótima aproximação da ABVO desses multiproprietários, porque assim, eu entendi na conversa que eu tive com o Otto que são pessoas que conseguiram realizar um sonho de ter um barco em função da facilidade econômica que tem quando você tem um barco compartilhado. Sem dúvida. Então, muitas vezes são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que estão chegando agora nesse mundo náutico. Talvez fosse interessante essa aproximação. Sim, o que você acha? A gente está fazendo um trabalho a partir de agora, na verdade, tentando deixar esse legado e essa visão. Mesmo porque eu estou ao final da minha gestão. E a gente vai provavelmente chamar eleições ainda agora em outubro. Há uma possibilidade da gente continuar, porque o estatuto prevê mais uma reeleição. Há essa possibilidade. Como a gente conseguiu fazer um trabalho bacana dentro da associação, existe essa chance da gente continuar. Mas, provavelmente, a gente chama a eleição e a gente quer deixar, mesmo que a gente não continue
estando Comodoro, é importante dizer que eu estou Comodoro. Você sempre fala isso, é verdade. É importante eu deixar esse negócio. É verdade. A gente quer deixar essa visão de importância para o próximo gestor da entidade de se fazer um trabalho para organizar a vela, para conhecer o mercado de vela. Conhecendo o mercado de vela, a gente tem como trabalhar junto ao governo federal, estadual, junto aos clubes, junto aos fornecedores, fabricantes de vela, fabricantes de mastro, fabricantes importação de produtos. Importação. Tem todo um contexto para ser trabalhado, mas a gente precisa conhecer o nosso mercado e a nossa necessidade. Se a gente não conhecer isso, fica difícil. Quando a gente teve aí recentemente uma questão sobre a tributação de embarcações, que foi discutido. Porque vai pagar IPVA sobre barco. Tinha essa história. Teve essa história aí. Aí eu pergunto, a BVO vai representar... Mas quantos sócios você tem aí no Brasil? Eu tenho 100 sócios. Mas o Brasil tem, 300 mil embarcações, você tem 100 embarcações, você está vindo aqui falar... Como? Em nome de quem? Qual é a representatividade que você tem? Mas mesmo assim eu fui no governo do estado explicar o que era a vela de oceano, as competições, que isso ia afugentar um monte de coisa, ia comprometer a empregabilidade no setor. Enfim, a gente fez uma série de argumentos lá no governo do estado. Então, a gente precisa ter representatividade e a gente precisa conhecer o nosso mercado para poder defender esses interesses. Sem dúvida, eu concordo com você e apoio também o que a gente puder fazer aqui através do Salincast, porque é algo que beneficia todo mundo, né? Nesse papo com o Otto, outro dado que ele trouxe interessante é de que a cada 1.000 pessoas... existem 3,3 embarcações à vela a cada 1.000 pessoas no Brasil. Enquanto em países como Estados Unidos, Europa, ou então Croácia, estamos falando de 40, 50 embarcações à vela a cada 1.000 habitantes. Então, assim, a gente... Na Itália esse número é maior ainda. Se não me engano, chega a 70 embarcações por cada 1.000 habitantes. Olha aí. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que tem pouco, mas a gente, ao mesmo tempo, pode olhar o copo cheio. Fala assim, então a gente tem um espaço grande aí para a gente crescer. É um oceano azul. Sim, então, mas para isso a gente precisa do dado, da informação, e fabricar barco no Brasil é muito custoso ainda, né? A gente tem aí informações, eu mesmo já enveredei por esse caminho de fabricar alguns barcos aí, mas é muito complicado, porque tem muito componente importado e você tem dificuldade na importação, na logística, no custo, uma série de coisas. E eu acho que quando a gente tem esse dado, talvez ajude mais, inclusive, falar assim, poxa, se a gente sabe dessa informação, dá para investir. Eu falo, poxa, eu posso investir em produzir uma determinada peça que... produzir aqui no Brasil do que importar, sei lá, alguma coisa do tipo. Até mesmo os eventos podem se organizar, os festivais podem acontecer, você conhecendo o tamanho do mercado, você sabendo quem é esse público, né? E aí você atrair através de parcerias de patrocínio e etc., atrair esse público. Esse público consome, esse público que veleja, eles usam material esportivo, eles usam marinas, eles usam clube, eles usam fornecedores de cabos, de velas, de material náutico. Então, se você não sabe o tamanho desse mercado, essa indústria acaba, de certa forma, tendo dificuldade. Sem dúvida. Ela acaba só em função da sua venda. Ela estima que o mercado é tal em função do volume de venda que ele fez. Ele não consegue criar uma projeção e trabalhar de... Exatamente. Então tem toda uma indústria por trás disso que a gente precisa fomentar para a vela de oceano e a vela de modo geral crescer e o custo abaixar. E aí profissionalizar também, né? Porque a gente tem um segmento muito amador ainda, né? Quando a gente precisa falar de manutenção, né? E aí, como você falou, gera empregos, porque um barco de competição tem um custo anual, né? Claro. Altíssimo. Claro. Né? Tem um custo anual altíssimo que diretamente e indiretamente, como você falou, gera empregos, né? Não é só o barco de competição que gera emprego. Barco de cruzeiro, qualquer embarcação gera 3 empregos diretos. Você imagina que você tem pintor, carpinteiro, marceneiro,
mecânico, eletricista, costureiro. Você tem capotaria, você tem vela, você tem o pessoal que faz cabo, que mexe com cabo, faz uma mão de cabo aqui, então costura um cabo. Você tem o marinheiro, o skipper, o cara do delivery. Então, você tem uma infinidade de atividades profissionais no entorno de um barco, né? Então, em média, você tem aí 3 empregos que são fomentados por cada embarcação. Você tem o garagista da Marina, né? Você tem a administração da Marina, que só está lá porque tem Marina, porque tem Marina, porque tem barco. Então, é uma grande indústria. Né? Eu estava vendo até esses dias uma notícia na internet que eu não vou lembrar o número em si, porque eu li muito rapidamente que eu estava numa reunião. Mas os Estados Unidos, a pesca esportiva nos Estados Unidos, hoje, ela é maior do que o faturamento da Disney. O faturamento da pesca esportiva americana é maior do que o faturamento de uma Apple, que vende telefone celular. É gigantesco a pesca esportiva nos Estados Unidos. A vela, o esporte, vai pelo mesmo caminho. Né? Então, velejar não agride a natureza. Né? Não gera emissão. Verdade. Então, velejar é uma prática que te põe com a natureza, que te põe no mar. E é um ciclo virtuoso, na verdade, né? Todo mundo vai ganhando junto Sem e dúvida. aquilo vai crescendo, né? Sem dúvida. É algo que a gente precisa realmente fomentar e esse papel, pelo que você está me dizendo, da BVO, ela é fundamental. Mas para isso, a gente precisa, então, trazer mais associados. Quem quiser se associar à BVO, como é que faz? Nós temos um site que é abvo.org.br e que lá você pode ingressar e tem toda a explicação para você fazer o cadastro, se associar, pagar a anuidade e passar a ser um membro efetivo ou um membro aspirante da entidade para contribuir com tudo isso que a gente está falando, que a gente quer fazer e que a gente já fez, na verdade, né? Trazendo uma certa organização, uma certa ordem, uma certa disciplina para dentro do esporte à vela. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, quando a gente olha uma entidade como uma associação, a gente sempre está esperando que ela faça alguma coisa por nós. Mas também tem o nosso papel para poder ajudar a fortalecer a entidade, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente só vai conseguir que ela faça alguma coisa por nós se nós fizermos por nós também. Então, quer dizer, como é que eu posso esperar algo de uma associação como essa? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quanto mais gente tiver associado, mais força a gente está dando para a associação, né? Então, assim, as pessoas precisam se motivar pelo próprio motivo de fazer parte da associação. Ao invés de, eu quero fazer parte da associação porque eu espero que ela faça alguma coisa por mim, ou então ela não vai fazer nada por mim, porque, sei lá, acho que não vale a pena eu me associar. Mas talvez, o que eu quero dizer é o seguinte: o caminho tem que ser também inverso. Se a gente se associar se a gente se juntar a essa comunidade, a essa associação, eu estou ajudando a dar força, então eu sou parte importante também para a associação ganhar força. Eu estou falando estou viajando na maionese aqui. Não, absolutamente. Eu acho que nos anos que antecederam a minha eleição, em que eu fui consultor, assessor na BVO, eu não tinha cargo eletivo nenhum, não era diretor, eu apenas ajudava por prazer de ajudar. Nos anos que antecederam, então, a minha eleição, eu escutava muito o mercado dizer assim: por que eu vou me associar à BVO se ela não me entrega nenhum tipo de serviço? Então, eu acho que esse é o primeiro pensamento, né, que a pessoa tem. Eu entrei na BVO com isso na minha cabeça. E eu passei a adotar uma visão dentro da BVO de entregar alguma coisa para esse público. E hoje a gente está entregando bastante coisa. A gente fez muitos cursos, a gente fez muita palestra, e hoje tem até clube de desconto dentro da BVO. Então, hoje, quando você se filia à BVO, você tem lá um marketplace onde você tem uma série de fornecedores numa determinada página do site da bvo.org.br. Você entra lá, você vê quem são os caras que têm fornecimento colocar aqui de mastro. Pode colocar. Você consegue colocar, Marcão, para a gente mostrar a página da BVO? É a bvo.org.br. Aí, a gente já mostra aqui na hora. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes a mentalidade da turma é, poxa, por que eu vou me associar?
Tá aí, ó. Olha aí. Ó, Por isso aqui que você vai se Entra associar. ali em serviços. Clube de desconto, tá aí? Ah, que legal. Então, Aqui, aí nós ó. temos, ó, Caluanã, Caluanã. Aquanto, são a Vitec, todas essas empresas aí, se você falar, eu sou sócio da BVO, ele vai te dar uma condição especial. Então, nós fizemos um trabalho com toda que essa legal. galera aí para poder atender o Que associado da BVO. Joga na tela pra turma Então, que tá isso em é casa prestação ver. de serviço. Legal. E quanto mais gente a gente tiver dentro da BVO, mais serviço a gente vai fortalece. conseguir entregar. É disso né? que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Muito legal, olha aí. Fora isso, a gente, como eu falei, a gente quer ser um repositório. Então a gente tem notícias, tem documento técnico, tem calendário, organização de calendário das competições, dos festivais, está tudo aí dentro. Né? Então, a gente procurou trazer dentro de um site tudo aquilo que o velejador busca. Para poder... Agora, então, olha só. Agora a gente mostrando aqui, você que está em casa, não dá para você ser um velejador, seja de cruzeiro, seja um regateiro, né? O jeito que for, não ser associado à BVO. Porque é como se você tivesse um carimbo aí de alguém que está trabalhando a seu favor, né? Sem dúvida. Olha que bacana aí que a gente está vendo. E ó, a gente não é remunerado para ser comodoro, não. Não, eu sei disso. É o nosso tempo. Eu sei disso. Você dedica o teu tempo. Pela paixão que a gente tem ao esporte, pela paixão que a gente tem à atividade de estar a bordo de uma embarcação, navegando, cruzeirando, competindo. E a gente tem o prazer de ver cada vez mais gente entrando nesse mundo, né? E sentindo as mesmas coisas que a gente sente, né? E essa foi uma carência que eu senti recentemente, porque eu fui procurado por muita gente para saber como é que eu faço para comprar um barco, como é que eu faço para ingressar, como é que eu faço para fazer uma velejada, para fazer um cruzeiro. E as pessoas não tinham informações. Então, isso é o que a gente está percebendo de carência no mercado e que a gente quer trazer para dentro da BVO também, para facilitar esse acesso. Esse caminho. Exatamente. Ah, que legal. Então a gente vai buscar formas, métodos que a gente possa agregar a BVO toda essa questão da vela de oceano de modo geral, seja cruzeiro ou seja competição. E a gestão ela é bianual. Bianual e só é permitido uma reeleição. Só uma. Você está no segundo mandato? Ou você... Não, eu estou no primeiro mandato, no segundo ano do primeiro mandato. Então termina agora a primeira gestão. E se não aparecer nenhum velejador interessado em assumir, a gente se propõe Você está disponível aí a continuar esse trabalho? Se disponibiliza a continuar esse trabalho para não perder aquilo que já foi feito, né? Afinal de contas, tomou tempo, viu? Não, tenho certeza. Não, e outra, tem que conciliar com uma série de outras agendas, né? Sua de trabalho, de família e etc. Aí se dedicando a algo como você falou, né? Faz por amor, né? Que a gente se dedica a esse tipo de paixão que tem a vela, né? Baiar, estamos chegando aqui mais ou menos ao final dessa nossa conversa. Na verdade, eu queria aqui continuar falando de regata, falar 5 horas, né? Mas você é um cara que se dedicou uma parte do seu tempo. Agradeço aí de coração mesmo. Você é um cara sempre disponível. Então, muito obrigado. As portas do Sailingcast sempre estarão abertas para a BVO, para o Baiar. Obrigado. Né? Independente de ABVO, para você como um amigo que eu encontrei na vela, assim como diversos outros amigos que a vela me traz. Né? Isso é maravilhoso, né? É incrível isso. É uma família maravilhosa da vela. A gente está lá na raia, lá disputando, né? Mas só que quando a gente está em terra, a gente é tudo amigo. E na raia também é uma... Na raia a gente é competidor, existe respeito, mas a gente está competindo um contra o outro. A gente quer ganhar. Né? Terminou a regata, eu costumo brincar o seguinte, a amizade, ela é colocada de lado no tiro de 5. Começou a contagem... Deu tiro de 5... pré-largada. Eu tô aqui e você ali. Cara, você é meu adversário. Você não é meu inimigo. É isso. É meu adversário. Lá na raia. Terminou a regata, meu irmão, nós vamos tomar cerveja e fazer a resenha. É o melhor de tudo. Com certeza. Eu tava batendo um papo outro dia aqui com o Léo, da Caluanã.
Na verdade, e aí a gente estava falando disso, né? A vela proporciona esse tipo de situação para nós, né? A gente aprende muitas coisas em termos de valores da vida que vão além do esporte. Muito além. Não é? Muito além. Transforma realmente a vida da gente, aprender a esperar o vento, aprender a ajustar as velas na hora que o vento muda. Não é verdade? Várias virtudes. E eu acho que isso é incrível nesse esporte, que é diferenciado de todos os outros, né? Todos os esportes, de modo geral, ensinam muito pra gente. Né? O esporte, ele traz um pouco de educação, de cultura, né? Enfim, várias coisas, várias virtudes, né? Paciência, saber lidar com as adversidades. O esporte, ele tem essa característica em diversas modalidades, mas eu acho que a vela tem características um pouco mais específicas, mais especiais. E isso é realmente uma paixão. Por exemplo, quando... É tanta paixão que eu queria aproveitar o teu programa, porque a gente está apoiando... Lembra que eu falei do repositório? Lembro. A gente está apoiando uma iniciativa que é muito importante para a gente tentar organizar. Só deixa eu fazer uma correção. Não é meu programa, é nosso. É nosso, do velejador. Tá? Bacana. É bem legal. Desculpa, isso. mas é isso aí. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque é uma iniciativa que a gente está apoiando, que eu acho muito importante para a gente tentar organizar e conhecer um pouco do mercado que a gente atua, que é a vela de oceano. Chama-se sailrace.com.br. Tá. É uma plataforma que intermedia a organização de eventos de todas as classes de vela, não só de oceano, não só de mini oceano, até mesmo da prancha vela, das classes olímpicas e não olímpicas, tá? Todas as classes. Então ela organiza e intermedia os organizadores, os velejadores, praticantes. Então você pode, através da plataforma sailrace.com.br, criar o seu evento náutico de esporte à vela, divulgar o seu evento e receber as inscrições dos atletas. É um facilitador para inscrição, porque você sabe que na vela de oceano, propriamente dito, que é a equipe, né? Você tem equipes de 10, 15 pessoas até, é o comandante que tem que fazer a inscrição e aí tem que saber o nome de todo mundo. E essa plataforma, ele dá uma condição diferenciada. Primeiro, porque o comandante faz a inscrição, recebe um link. Esse link pode ser encaminhado por WhatsApp para todos os tripulantes e eles fazem o cadastro e aceitam o convite para a sua tripulação. Tudo online? Tudo online. E isso cria o repositório, o dado do velejador que a gente precisa, fica lá. Evidentemente que a gente respeita muito a legislação, o LGPD, com a divulgação desses dados, mas isso nos dá uma condição de saber quantos somos, o gênero, a idade, a localização, em que embarcação, a performance, as competições. Isso tudo facilita para quem? Facilita para o organizador, porque passa a ter uma informação estatística do seu evento, que pode eventualmente buscar um patrocinador com base num relatório de dados de cada evento realizado. Né? Facilita para o velejador e uma série de serviços que estão previstos aí na plataforma para atender o velejador. Nossa. Então, eu faço questão de mencionar aqui o sailrace.com.br. Então vamos lá. Algumas coisas que já estão passando pela minha cabeça, que você não falou. Elimina aquela papelada total que a gente tem que ficar assinando, escrevendo, então tudo online. Elimina toda aquela papelada. O próprio aviso de regata, ele é feito upload na plataforma e fica disponível. Aviso de regata, todos os formulários que têm que ser preenchidos e assinados, todos os resultados, tudo vai para essa plataforma. Tudo é feito através da plataforma. Acaba com o papel. Me fala desburocratiza. Isso já está em... Tá no ar. Tá no ar. Tá no ar. A gente consegue colocar. Pode colocar já, se quiser. sailrace.com.br. Vão aparecer os eventos que estão disponíveis e aí a gente tem um espaço aí para anunciantes. Olha aí, que legal. E aí você clica ali no Leia Mais, no primeiro evento, por exemplo, você vai ter uma mini página do evento, onde você tem divulgação das informações. De todas as informações. Então, o valor da inscrição, o período. Aí você tem os documentos ali embaixo. E aí aqui eu consigo cair na... Olha aí. Ó. Todas as informações.
Se você voltar lá, você tem a possibilidade de inscreva-se agora. Aqui eu faço pagamento aqui mesmo? Tem meio de pagamento? O pagamento, ele não é um meio de pagamento, ele é uma intermediação. Ele apenas informa ao velejador qual é o banco e a chave Pix. Que o organizador definiu. Aí você faz o pagamento, pega o comprovante de pagamento, faz o upload na plataforma, o organizador recebe um aviso de que tem lá um documento para ele aprovar, ele aprova o pagamento e confirma a tua inscrição. Confirma a inscrição. Então, aí sim, hein? Sem transitar por documento por WhatsApp. Excelente. A gente tava precisando disso. Pois é, então a gente está apoiando essa plataforma. Que legal. E acho que se todos no Brasil que organizam regata passarem a usar, em curto tempo a gente tem uma base de dados, uma informação de quem somos, quantos somos, gênero, faixa etária, informações importantes do mercado de vela. Extraordinário. Então, por exemplo, eu que sou um cara que participo de algumas regatas. Então, vamos lá. Balassota, IC, Santos, Guarujá, 13 do... Essa aqui é a que você falou que vai ter. Essa vai acontecer agora. É um evento que está acontecendo que já está usando o Sail Race. Vai lá para cima um pouquinho para mim. Lá em cima, quando você coloca cadastre-se... É isso que eu queria saber. Você tem a opção lá de cadastrar se você é atleta ou se você é uma entidade organizadora. Então eu posso já me cadastrar na plataforma. Fica cadastrado. Que aí o dia que tiver uma regata que eu vou participar, eu já tenho o meu cadastro lá. Você vai receber um convite da tripulação. Você recebendo o convite, basta você aceitar o convite e você já está cadastrado. Você se cadastra uma única vez. Não precisa pagar nada. É totalmente gratuito, tanto para o velejador como para o organizador. Como é que a plataforma sobrevive? Através daqueles anúncios de banner, que ainda não tem nenhum, né? Você for lá na página inicial, tem o primeiro banner lá embaixo. E aí tem algumas páginas em que são mais acessadas, que tem os banners rotativos. A gente está buscando parceiros anunciantes para poder manter a plataforma no ar. Então, eu participei do desenvolvimento, sou parte do negócio. Boa. E a gente está apoiando essa iniciativa porque a gente entende que isso pode trazer uma base de dados muito importante para a gente conhecer o nosso mercado. Vamos ver o que o Sailingcast consegue fazer em conjunto. Maravilha, tamo junto. Vamos. Isso não é meu, é nosso, é do velejador. É verdade, porque todo mundo ganha. É. Excelente. Nossa, parabéns. Tá aí, então, você que está assistindo agora, acessa sailrace.com.br. Tá aí, ó, sail, S-A-I-L, race.com.br, tudo junto. Você vê que é Sail Data Cloud. Fica tudo na nuvem, Sail Data Cloud. Olha aí. Com todas as regras de LGPD, tudo direitinho. Todas as legislações. Mas a gente tem aí o início do registro de um repositório único de informações do mundo da vela brasileira. E os próprios resultados das regatas vão ficar aí arquivados na nuvem, vinculadas ao atleta. Então, quando você quiser fazer uma pesquisa de todos os seus resultados, a gente vai ter, por exemplo, análise de performance. Ah, que legal. Então, você, por exemplo, você participou da equipe do INAE. Né? Agora, o ano que vem, você participa da equipe do 4Z. Então, eu clicar no teu nome, você vai clicar no seu nome, vai você aparecer. Vai ter, no ano passado, no INAE, você teve esse campeonato, foi segundo lugar, terceiro lugar. Quer dizer, vai ficar o meu histórico. Vai ficar um histórico teu meu lá. Histórico então, isso é uma análise de performance que se pretende fazer no futuro. Ainda não tem uma base de dados suficiente para isso. Espetacular, muito bom. Cadastre-se lá. Então, olha lá, Sailingcast já fazendo aqui o seu papel. Cadastre no sailrace.com.br para que na próxima regata, pelo que eu vi lá, a Copa Mitsubishi já vai fazer também, ou não? Não, aí a gente não sabe ainda se a Copa Mitsubishi, a gente está tentando conversar com o pessoal da Ilhabela. Tem que fazer. Para usar o sistema. Tem que fazer. Maravilha. A gente fez uma simulação, apareceu lá o evento que a gente fez uma simulação. Fez uma simulação. Mostrando na segunda etapa. Porque está no começo desse projeto, né? É isso aí. Então, ó, você que organiza eventos de regata, seja de kite, prancha, foil, laser, windsurf, todas as modalidades de vela, de náutica estão atendidas aí. Através dessa estrutura online que pode atender mini oceano, o organizador e o atleta. HPE, qualquer classe a gente tem
possibilidade de atender aí na organização dos eventos. Tá aí, mais um trabalho que você coloca aí seu tempo. A equipe que desenvolveu o site da ABVO é a mesma que está por trás disso aqui, que é a Marca Site, uma parceira nossa no desenvolvimento. Parabéns mais uma vez. Tá aí, então. Que legal. Fico grato mais uma vez pela sua presença aqui no Sailing Eu é Cast. que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da ABVO aqui. Muito legal. A meu respeito. Imagina. E tamo aí. Espero você dia 13, 10 horas da manhã, Yacht Clube de Santos. Não precisa se preocupar com absolutamente nada. Lá a gente tem o Santec para se proteger. Olha lá, eu ia levar, mas então não preciso levar. Não precisa levar. A gente tem o Santec para se proteger. Tenho certeza que vai ser um dia bacana de evento. E depois a gente vai para confraternização. Maravilha. Maravilha. Obrigado você que assistiu a gente até agora. Esse episódio maravilhoso com esse grande ser humano, além de velejador, empresário, que dedica a sua vida aí à vela. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Assina aí as nossas redes sociais, SailingCast. Assina o nosso canal do YouTube, é importante para que esse projeto continue vivo. Deixe o seu like também, porque isso faz parte dessa plataforma, então é importante essa sua participação, para que tudo isso continue. E eu vou encerrar aqui do modo que eu gosto de encerrar. Tudo isso aqui acontece porque... o vento nos conecta. Aê! Fez a lição de casa. Valeu, galera. Obrigado, até o próximo episódio. Obrigado, Baiano. Valeu. Gente.